Hoje o assunto é diversidade, equidade e inclusão. E o entrevistado é show de bola. Daqui a pouco ele vem. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, hoje com o JP Polo. Olha, eu consegui trazer JP Polo. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Aguinaldo. Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui, falar com as pessoas de Jundiaí, eu que sou da cidade, de um assunto que para mim é tão valoroso. Eu que agradeço esse espaço. Pois é, trouxemos hoje aqui mais uma vez uma autoridade aqui no assunto que eu quero trazer como foco aqui do nosso programa, o JP Polo, que é jornalista e também formado em artes cênicas. Ele é especialista em diversidade, equidade e inclusão, ele é professor de pós-graduação e ele é palestrante. É jundiaiense, mas atua no Brasil inteiro, né? Sim, e sim. Nessas suas andanças aí pelo Brasil todo, eu acredito que isso também te traz uma cultura maior, a ponto até de valorizar ainda mais esse seu conhecimento nesse assunto, que é tão importante, que é a diversidade. É isso mesmo, JP? Perfeito, Aguinaldo. A diversidade, primeiro é bom entender, né, que diversidade não é sobre os outros, é sobre cada um e cada uma de nós, né? Porque somos, né, diversos, temos características, né? Obviamente que a gente acaba olhando especificamente para alguns grupos, né, que a gente chama de grupos minorizados, né? Não necessariamente porque são minorias numéricas, para a gente falar de mulheres no Brasil, a gente está falando de 52% da população. Se a gente falar de pessoas negras, a gente está falando de 56% da população. Então, é uma maioria numérica, um fato. Só que são populações que, historicamente, né, foram minorizadas, né, no sentido mais sociológico da palavra. Ou seja, elas não estão no espaço de poder, de decisão, né, sem um acesso majoritariamente de uma educação, de uma saúde de qualidade e assim por diante. Por isso que a gente fala grupos minorizados, né? E aí quando eu digo que todos e todas nós fazemos parte dessa conversa, é porque todos temos nossas características, Sim. né? Independente de quais sejam, né? E a gente olha para essas populações em função dessas questões que levam à exclusão, levam a opressões, levam a violências e tudo mais, por uma característica. Olha que doideira eu falo, né? A gente está olhando porque o fato de a pessoa ser mulher, a pessoa ser negra, a pessoa ter uma orientação sexual, que é uma característica, que não tem nada a ver com competência, a gente vai falar bastante disso, né, no ambiente corporativo. Isso faz com que a pessoa seja um alvo maior dentro da sociedade, de não conseguir até um bom emprego, de não conseguir uma promoção, por exemplo, de ser excluída naquele espaço. Isso, de uma maneira assim um pouco mais avançada, interfere até na autoestima da pessoa, né? Porque Totalmente. quando ela a todo momento, ela é tolhida para atingir alguma coisa, para poder fazer alguma coisa, ela é minorizada nas palavras, não é verdade? Como que se falasse das características dela, ela vai ficando mais fraca e mais fraca e mais fraca emocionalmente, até que chega um determinado momento que ela acaba não conseguindo progredir em função disso também, né? Perfeitamente, perfeitamente. A gente tem visto, principalmente aí nesses anos de pandemia que a gente tem vivido, né? Que a gente viveu e, enfim, ou tem vivido ainda, a gente está acostumando com ele, né? A gente percebeu muito disso, né? Muitas empresas, por exemplo, trouxeram o home office como uma solução e tudo mais, que é muito positivo, obviamente, mas também pode ter sido um espaço, por exemplo, de bastante violência. Porque algumas pessoas, por exemplo, pessoas gays, lésbicas, trans, entendeu? Que às vezes achavam, isso como eu rodo muitas empresas, né, eu ouço isso. Tem pessoas LGBTI+, que sentem na empresa, naquele espaço corporativo, um espaço para que elas podem ser quem são. Olha que doideira, dentro da empresa, que não conseguem fazer isso em casa. Ela se sente melhor dentro da empresa porque ela é mais respeitada dentro da empresa, porque existe uma política. Quando tem uma política, obviamente, né? Uma cultura. Uma cultura que permite, que recebe aquela pessoa de forma positiva. Perfeito. Que muitas vezes ela não é recebida dentro de casa. Não, ela não pode falar disso, ela não pode viver plenamente, por exemplo, a sua sexualidade, né, e tudo mais. E aí, quando vai para o espaço da casa, né, o espaço
familiar, às vezes não tem isso. Então, às vezes é até inconsistente, até coloca a gente num... Mas como assim? A empresa acaba sendo mais acolhedora? Óbvio, como a gente já disse aqui, vale reforçar, né? Quando tem uma cultura de inclusão, né? Quando tem políticas, e quando isso sai só eu falo, só do... que às vezes você escreve na parede os valores e tudo mais, quando sai da parede vai para a prática, né? Não adianta colocar só no papel. O papel tem empresa aceita que tá tudo. só na parede, Só né? na parede. Isso. E eu falei, e o papel, a parede aceita tudo, mas e na prática, né? Tá. E aí eu falo muito de ambiente seguro, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, a gente está falando de ambientes seguros, nesses ambientes corporativos. O que é um ambiente seguro? É um ambiente, como você disse, em que eu posso ser quem eu sou, e que eu sou valorizado, que eu sou valorizada por ser quem eu sou. A minha característica, eu, por exemplo, sou um homem gay, né? Por anos e anos, eu tentei esconder esse fator, essa característica minha. E é legal deixar claro que não é uma escolha, né? A gente fala de orientação sexual, no meu caso, ser um homem gay, a minha orientação sexual. Não foi uma escolha. Tem gente que fala, é opção sexual, que dá a ideia que parece que a gente está escolhendo uma blusa, né? Hoje acordei você é hétero, hoje acordei você bissexual. Ninguém acorda, né? E escolhe. Você se sente, você se entende como tal. Então eu tive que esconder durante muitos anos, com medo, e medo real, de, por exemplo, não ser escutado. Até perdeu o emprego. Perdeu o emprego. E aí uma vez eu conversando isso com uma outra entrevistada nossa aqui também, e eu imagino que uma pessoa que trabalha numa empresa, numa corporação, ela que tem uma foto do seu companheiro ou companheira de cima da mesa, né? A gente fala da nossa vida, né? Isso. E não é só falar para aquela pessoa com quem você tem intimidade, para o seu melhor amigo dentro da empresa, mas é realmente ter ali na sua mesa, no seu cantinho de trabalho, um pedacinho da sua vida ali. Faz sentido isso que eu estou falando? Isso muda o sentimento da pessoa? Totalmente. Imagina, eu estava falando, né, a minha experiência, eu sempre brinco, né, que por anos e anos eu tive que esconder, né, uma tentativa de esconder. Imagina a energia que se gasta para você criar um personagem e sustentar esse personagem durante muitos e muitos anos, que a gente passa lá 8, 9, 10 horas naquele ambiente, né? Muitas vezes é o maior tempo, né, acordado que a gente tá no ambiente lá da empresa, da organização. E aí você gasta essa energia criando uma persona que não é você, enquanto você podia estar focando essa energia no trabalho, inclusive. E ouvindo gracinhas, né? Ouvindo gracinhas, piadas que não são piadas, né? São assédios, né, acima de tudo, né? E num ambiente que você não consegue performar. Você está sempre se escondendo, tentando criar, né, manter essa personagem, né? Quando você se liberta disso, e aí eu tive esse momento de poder falar, não, eu sou gay, e é isso, né? Você tem o medo de não ser promovido, de ser demitido, né? E tá num ambiente que você é hostilizado com frequência, né? Porque a piada, é só uma brincadeira e tudo mais, isso vai minando, né, a sua potência, inclusive, né? Isso vai, voltando lá à questão da pandemia, né? Que já trouxe várias questões de saúde mental para a população em geral, para essas populações, né, minorizadas, pessoas negras, mulheres, né? A gente tem uma violência doméstica tamanha no Brasil. A cada 2 minutos uma mulher ela é vítima de violência doméstica. Quando a gente levou tudo para casa, a pessoa LGBT, a mulher, né, a pessoa negra, a pessoa com deficiência, às vezes aquele ambiente era bastante hostil também. Como também a empresa pode ser, muitas vezes é. Fazer um intervalinho, porque Maravilha. na volta eu quero falar mais a respeito dessa questão aí da pandemia e dessa questão da saúde mental. Combinado? Combinadíssimo. Vamos então assistir aqui a dica de segurança do Pellegrino e daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais de JP Polo aqui no Café Corporativo. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são os cuidados com abelhas e enxames. Fatores como o calor e a florada influenciam o surgimento de enxames itinerantes e o aumento de número dos insetos nas colmeias. O calor também deixa as abelhas mais agitadas e agressivas. Cuidados especiais devem ser tomados como utilizar roupas claras, não gritar perto de colmeias, pois as abelhas são atraídas por ruído, principalmente os ruídos agudos. Evitar operar qualquer máquina barulhenta próximo às colmeias. E pergunte ao seu médico sobre o que fazer caso você seja alérgico às picadas.
Se for atacado, proteja-se das picadas nas áreas de pescoço e rosto, com a ajuda de camisa ou outra vestimenta. Pessoas alérgicas à picada de insetos devem evitar caminhadas em áreas de mata, pois, para quem é sensível ao veneno da abelha, apenas uma picada pode ser suficiente para gerar choque anafilático na vítima. Nossa dica de hoje é fazer testes com um alergologista especializado e, caso concretize como alérgico positivo, andar sempre acompanhado de uma seringa de adrenalina, retardando assim o efeito do veneno das abelhas. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo de hoje com o JP Polo falando sobre diversidade, e aqui no intervalo a gente já trocava uma ideia, né? Já conversava um pouquinho, e essa questão da saúde mental, JP, então a pandemia ela evidenciou uma série de coisas que já estava lá acontecendo, só que escondido, é isso? Exatamente, né? Assim, a gente, quando eu falo de ambiente seguro, né, ambiente que seja inclusivo, a gente usa bastante, né? A palavra inclusão, que quer dizer o quê? A gente ter qualidade nas relações, né? A gente ter esse senso de pertencimento que qualquer ser humano quer ter, né? Você quer ser singular, você quer ser respeitado por quem você é, mas também você quer ser parte, né? Mas sem ser anulado, né? Sem que eu tenha que esconder quem eu seja, né? E aí essa dicotomia aí traz muita questão da saúde mental, e a pandemia acabou evidenciando, né? Quando a gente fala, por exemplo, de mulheres, né? Especificamente, a gente está falando de, geralmente, pessoas que são responsáveis não somente pela sua carreira, mas também pelo cuidado, pela casa e tudo mais. A gente tem uma cultura machista ainda na nossa sociedade que entende que a mulher é responsável pelo acolhimento, pelo cuidado dos filhos, de pessoas com deficiência, de pessoas mais velhas, tios, mães, pais, avós e tudo mais, e do ambiente de casa, né? Então, eu falo, então existe dupla, tripla jornada muitas vezes. Isso foi um cansaço, isso ficou evidenciado. Pessoas LGBTI+, né? Se você olhar, por exemplo, casos de suicídio, já era maior a população LGBTI+, sobretudo pessoas trans e travestis, né? A pandemia rasgou isso, deixou ainda mais evidente, né, essas questões de saúde mental, né? Então, o racismo acabou, né, principalmente nas redes sociais, a gente vê uma latência aí do racismo acontecendo, né? E aí, enfim, a gente tem todas as discussões de legislação agora para que a gente... Porque é isso, opinião é uma coisa, né? Crime é outra. A gente fala de machismo, de racismo, LGBTfobia. Não, isso é crime, né? Isso é crime, tem que ser investigado e tem que ser punido. Então, quando eu falo da pandemia, ela trouxe isso, deixou mais latente, né? E aí casos, obviamente, aconteceram, como o George Floyd nos Estados Unidos e outros tantos, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? No mercado e tudo mais. E isso trouxe à tona uma discussão cada vez mais evidente. Ou seja, eu falo, não olhar para esse tema dentro do ambiente corporativo está fadado a não sobreviver no futuro. Agora, eu quero tocar num assunto que para muitos é delicado. Eu, por exemplo, tenho 50 anos, homem, branco, hétero, que mais? Sem deficiência? Sem deficiência, graças a Deus bem-sucedido profissionalmente, tenho formação, mas eu quero a diversidade, eu quero trazer cada vez mais a mulher para o mercado de trabalho. Eu acredito que essa questão de gênero, de orientação sexual, que isso, primeiro, que não merece absolutamente nenhum preconceito, e outra, eu acredito que a empresa, quando ela traz diversidade, quando ela traz uma proporção interessante de negros dentro para a empresa, para cargos de direção, ela começa a enxergar por um ângulo que antes ela não enxergava, porque antes ela só enxergava pela visão do branco, né? Daquilo que a gente chama de maioria.
Quando que, na realidade, numericamente não é a maioria. E os seus clientes, eles estão também nessa diversidade. Perfeito. Como é que eu faço para colaborar com isso? Porque, diante de uma expressão que surgiu agora recentemente, eu não tenho lugar de fala, mas eu quero falar. Como é que eu faço? Perfeito, eu acho ótimo. Acho que essa percepção de que, enquanto homem branco, sem deficiência, determinada idade, né, com sucesso na sua carreira e tal, qual é o meu papel dentro de tudo isso? Eu não sou uma mulher, eu não sou parte de uma população negra, né, não sou LGBTI+, eu não me entendo nesses grupos minorizados, que quando se fala de diversidade olha muito para essas pessoas, mas e o que eu faço? Tem um papel? Tem um lugar de fala? Né? Tem algum papel? O que a gente chama nisso são as pessoas aliadas. Né? Os aliados. Os aliados e as aliadas, né? Ou seja, eu também, eu sou um homem branco, né? Eu sou um homem. E aí, qual é o meu papel dentro da luta antimachista, da luta antirracista? Total. Eu não vou falar em nome, quando a gente fala do lugar de fala, né? Que foi amplamente aí divulgado recentemente pelo livro da Djamila Ribeiro, né? Quando a gente fala de lugar de fala, muitas vezes as pessoas se utilizam desse conceito para falar, bom, eu não tenho lugar de fala, então eu não tenho o que fazer. Pelo contrário, todo mundo tem lugar de fala. O seu lugar de fala é enquanto homem, branco, e aí te traz privilégios, que são dados, e não é algo ruim. O fato de você ser branco, de você ser homem, heterossexual, não são escolhas, não dependeram de você, são fatos. E isso te dá vantagens na nossa sociedade, que mais mata mulher, que mais mata pessoas negras, né? Mais mata LGBT. Você não estando nesse grupo, você já tem uma vantagem, um privilégio. Então, o que você pode fazer? E aí eu posso fazer muito. Eu posso, por exemplo, se eu estou num cargo de liderança, como eu faço ações afirmativas, como eu não excluo ou como eu não silencio algumas pessoas, entendeu? Como eu crio, de repente, metodologias e entendo a partir da equidade que eu tenho que realmente investir, de repente, em programas específicos para eu criar um pipeline para as pessoas negras, para as mulheres chegarem. Como eu crio um ambiente, uma cultura, né, que realmente dentro da minha organização o assédio não vai ser um fato. Agora, eu vejo que, por exemplo, eu te contava agora no intervalo que eu fui chamado para fazer palestra no Dia Internacional da Mulher, para uma empresa que tinha uma predominância masculina de homens, enfim, que supostamente ainda não tinham tido a oportunidade de enxergar por esses olhos, e ao chegar naquele palco eu consegui primeiro ter uma identificação com as pessoas para depois puxá-las para o meu ponto de vista. Isso também facilita, porque quando a gente vê só pessoas que fazem parte dessas minorias falando, talvez elas não consigam atingir muitas pessoas que são resistentes a isso, né? Eu acredito que esses aliados e aliadas, eles podem trazer, nesse ponto de vista, trazer mais pessoas para esse lado da reflexão. Acho que são estratégias, acho que uma se soma à outra, né? Existe essa identificação. E eu já fiz muitas vezes, eu tenho que falar eu faço muita mentoria com pessoas, com executivos e executivas, né? E às vezes tem os grupos, majoritariamente, né, nas direções das empresas, né, no C-level, são homens brancos, héteros e tudo mais, né? E aí eu sei que às vezes eu falo, estrategicamente, eu sou um homem, apesar de, né, sendo gay, sou homem, falo grosso, tal, não baixo cabeça, e às vezes ter um homem para falar com esses homens pode ser interessante. Mas é importante que a gente abra espaço para que as mulheres, as pessoas negras falem, tragam as suas histórias, as suas narrativas, e a gente faça a conexão a partir disso também. Porque é isso, quando a gente fala, retomando o lugar de fala, né, tem uma frase bastante interessante que o Reinaldo Bugarelli, um grande amigo, que foi meu chefe já, um dia até a gente estava com a própria Djamila e ele falou, posso fazer essa frase, Djamila? Porque muitas pessoas utilizam o lugar de fala para não se comprometer, para não falar, não tenho o que fazer. Daí ele falou, e se a gente falar assim, o lugar de fala é você não falar em nome de, eu não vou falar em nome das mulheres, eu não vou falar em nome de pessoas negras porque eu não sei, eu não vivo isso. Não sinto, né? Mas eu falo em defesa de. Em defesa. Eu me posiciono em defesa. E falar em defesa é, inclusive, trazer essas pessoas para que elas tenham espaço de protagonismo. Entendeu? Então, assim, estrategicamente a gente pode fazer isso. Poxa, talvez agora seja mais importante um homem falar com aqueles homens. Mas vamos trazer também, porque eles vão ter que aprender a ouvir as mulheres. Até porque o objetivo de estar ali falando é justamente trazer a diversidade. Exatamente. E não manter o status quo, né? O protagonismo, né? Muito bom. É isso aí, perfeito.
Vamos fazer mais um intervalinho? Vamos embora. A gente volta daqui a pouco, vamos conhecer o trabalho do Edivaldo e da Cuidare. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar de um diagnóstico um pouco difícil quando a família é acometida, o diagnóstico de demência. Dentre as demências, o mais comum é o Alzheimer. É muito difícil para a família perceber que seu ente querido está se degenerando e perdendo funções. Temos hoje um acolhimento, uma equipe multidisciplinares que podem nos apoiar, porém é necessária a conscientização da família que naquele momento o idoso não consegue ou ainda terá dificuldades de executar tarefas simples, como tomar um banho, vestir a própria roupa e tudo mais. É muito difícil emocionalmente este cuidado, mas é necessário. A partir do momento que houve o diagnóstico, procure ajuda, procure montar uma equipe multidisciplinar para que você fique mais tranquilo no autocuidado com o idoso. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína, um pouquinho mais de cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje. E vamos colocar um pouquinho de cafeína aqui para o JP Polo. Me fala uma coisa, com tudo isso que a gente conversou, o que fazer? Então, o que poderia hoje ser uma ação imediata para nós todos, para todas as pessoas que estão nos assistindo já poderem ter uma primeira ação? O que você sugere? Se você está no ambiente corporativo, uma das ações primeiras é teste do pescoço, que eu brinco. Muito simples. Quando você entrar na sua empresa, dá uma olhada, mexe o pescoço. Quantas mulheres estão ali? Em que posições? Quantas pessoas negras em posições? Faça um censo, faça um levantamento, entenda qual é a sua diversidade. E aí pense como a gente ampliar isso. Porque isso vai trazer benefícios. Ah, mas é uma questão só social? Não, é uma questão de negócios. Mais mulheres no ambiente, em liderança, mais pessoas negras, impacta no lucro da empresa. Na venda. McKinsey, PwC, Deloitte, são as grandes consultorias que trazem pesquisas nesses últimos anos, né? Korn Ferry, entendeu? Mostrando o impacto positivo. Ah, mas é difícil. Vai ter que fazer. Vai ter que ter intencionalidade. Né? Falar, mas eu deixo aberto e ninguém chega. Eu falo, porteira aberta não é gestão. Gestão é você ter intencionalidade, você querer fazer algo para mudar. Outra coisa, no meu ambiente pessoal. Nas minhas redes sociais, quem eu sigo? Quem eu estou escutando falar sobre isso? Você segue pessoas negras, mulheres negras sobretudo, pessoas LGBT no geral, pessoas trans, pessoas com deficiência. Absorva essas informações, siga, pode me seguir lá nas redes sociais, JP Polo, você procura, LinkedIn, eu estou falando sobre isso, né? Tenho a felicidade de em 2021 ter sido escolhido pela plataforma como uma das 20 pessoas da plataforma que falam sobre o tema, ou seja, siga pessoas que falam, amplia, né? Tem uma Seja outra um aliado, visão, tem uma outra forma de ver o mundo, é isso? Isso, estoure a sua bolha, entendeu? Se coloque num papel de aprendizado também, mas não somente. A Angela Davis, que é uma ativista norte-americana negra, ela fala, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E isso também é em relação ao machismo, a LGBTfobia, o capacitismo, que é preconceito contra pessoas com deficiência, ou seja, não basta não fazer nada. Eu não maltrato, eu não excluo. Você tem que fazer alguma coisa a favor, você tem que se movimentar. E acho que é isso que eu deixo aí como recado. Vamos fazer alguma coisa. Entenda, aprenda, se posicione e faça a transformação acontecer. Muito bom. E o Café Corporativo, então, se sente bem em poder ter dado esse espaço aqui para a gente falar sobre esse assunto. Talvez seja muito pouco, mas é o nosso grão de areia nesse mar que tem aí de trabalho a ser feito ainda, tá? Muito obrigado por ter vindo, JP. Eu que agradeço. Prazer te receber, espero te receber outras vezes aqui também no Canal 25. Eu vou adorar. Obrigado vocês que ficaram com a gente. Café Corporativo fica por aqui hoje e você, enquanto não chega o programa da semana que vem, você vai lá no YouTube e vai buscar o nosso acervo, que tem quase 300 entrevistas lá, que serve também para você fazer suas pesquisas, buscar suas orientações, porque afinal o Café Corporativo é isso, essa universidade em sua tela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança
oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.